Bem-vindo, meu povo, a mais um podcast Papo com o Corretor. Hoje a gente está com a presença ilustre do nosso amigo Luiz Brandão, direto lá dos States com a gente aqui. Hoje com o nosso amigo Jean, que daqui a pouco virou sócio, tá, Luiz? Da gente, tá? Já tá virando sócio aqui do podcast. E hoje a gente tem um patrocinador especial, que é o Meu Universo, né? Que é o do Jean, que ele fez um patrocínio pra gente específico para esse podcast, para a gente saber um pouco sobre dolarização de patrimônio. E vamos começar, vamos falar um pouquinho. Hoje, o Meu Universo hoje do Jean é uma das maiores empresas hoje do Brasil, vamos falar logo assim, né, Jean? Que te ensina a consultoria financeira, dá mentoria, faz tudo, né, Jean, do que o pessoal precisar em relação de consórcio, exatamente, alavancagem de patrimônio, dolarização de patrimônio, essas coisas todinha. E depois você fala um pouquinho dela já para... No final a gente finalizar com ela, né? Vamos lá, Luiz. Prazer estar com você aqui. Fala aí um pouquinho... Satisfação minha. Fala aí um pouquinho, Luiz, sobre o Luiz. Quem é o Luiz? Bom, primeiramente, obrigado. Obrigado, Nilson. Obrigado, Jean, do Meu Universo Financeiro. Grande parceiro. Sou cliente do Jean, sou parceiro do Jean, tenho uma grande satisfação. Respondendo a sua pergunta, meu nome é Luiz Brandão, moro no paraíso chamado Miami, aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Sou um cara apaixonado pela vida, vivo o lifestyle Miami, praia. E o que eu faço, cara, é construir casas populares voltado para investimento aqui na Flórida. O nome da nossa empresa chama-se Construir na Flórida. Então é muito claro o que nós fazemos e para quem nós fazemos. Nós construímos casas na Flórida para investidores brasileiros. Essa é a nossa expertise, esse é o nosso dia a dia e eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco dessa experiência aqui com vocês. Ô Luiz, eu estava comentando com o Nilson que quando nós se conhecemos, você já estava no mercado imobiliário, né? Você estava fazendo flip house, já estava trabalhando já com esse segmento. Como é que surgiu essa ideia de ir para o segmento de new construction, porque é um segmento realmente desafiador hoje no mercado imobiliário da Flórida? Como é que você foi para esse segmento, assim, desbravando esse mercado que hoje é o mercado de investidores? Olha, eu sempre digo que o real estate, né, o mercado imobiliário, ele é gigantesco. Eu comecei nesse mercado dia 21/10/2008, ainda no Brasil, começando com pequenas reformas, fui para a construção e me especializei na terraplanagem, num subnicho chamado solo cimento. Eu sou do Amazonas, então nós temos o polo industrial de Manaus, onde eu fazia solo cimento das grandes indústrias. Ao chegar aqui na Flórida, em Miami, em 2007, meados de 2017, 2017, estou há 6 anos aqui, eu fui para o flipping, porque eu precisava chegar, fazer algo, alimentar minha família. Então eu fiz 2 cursos, aprendi, fiz parcerias, me dediquei. O flipping tem suas particularidades. É um bom negócio? É. Você tem um risco maior, logo, você acertando, você tem um retorno maior, mas quando você faz uma média, eu sempre dou o exemplo seguinte, de 5 projetos, um deu muito bom, um deu muito ruim, e 3 deram a média. Quando você faz a média dos 5, deu uma média razoável. Só que quem vende, quem está no mercado, só vai falar do que deu muito bom e de 2 que deram médio. Perfeito. E aí a média fica alta. Sim. O grande problema para mim do flipping é a falta de previsibilidade. Se não tem previsibilidade, eu não tenho escala. Se eu não tenho escala, eu não tenho market share. Bacana, isso aí. Então, quando eu vou para construção, para novas construções, para construir casa, eu tenho previsibilidade. O meu planejamento, na engenharia, eu cursei engenharia ainda no Brasil, na engenharia a gente tinha ali TCPO, né, entender a composição de preço e tal.
e tem o engenheiro de planejamento junto com o engenheiro de orçamentos. E a gente fala que é importante ter uma margem. Então, hoje, dentro da construção, da nova construção, de uma construção de uma nova casa, a gente tem uma margem ali de mais ou menos 3%. Enquanto no flip a nossa margem é mais ou menos 25%. Então é muita diferença isso. Muita então, por diferença. isso que quando nós vamos levar como produto de investimento, esse é um fator determinante para a gente. Entendi. Luiz, vamos falar sobre... É interessante isso aí que ele falou da questão desses nomes aí que vocês falam aí, Flip House. Flip House. Ó, eu vou explicar o que é o flipping, tá? Pra gente é muito comum aqui. O flipping nada mais é do que você comprar uma casa usada com mais tempo no mercado, tá? Mas aqui existe comprar casa de leilão, comprar casa de banco, casa que foram tomadas. Aí você pega essa casa, adquire. Aí o flipping nada mais é do que você fazer o giro, que é adquiriu, fez a reforma e vai vender. Esse é o flipping, tá? Aqui é um segmento dentro do real estate muito comum. É isso. Esse é o flip, tão famoso flip. Aqui no Brasil seria a reforma. Você comprar, reformar e vender. Você compra, reforma e vende. É porque assim, o mercado imobiliário americano, ele é um mercado que ele é muito pungente em si, o mercado imobiliário. O americano, ele investe muito mais no mercado imobiliário do que em renda fixa, diferente do brasileiro. O brasileiro, ele foca numa renda fixa e o mercado imobiliário. Então, a velocidade de venda de um imóvel é muito maior do que aqui. A liquidez do imóvel lá é muito mais rápida. Então, isso faz com que o americano... Seria uma alavancagem de patrimônio, Gil? Seria. Muitos investidores brasileiros têm comprado imóveis, feito flipping para viver de renda passiva. Não é isso, Luiz? Exatamente. É uma excelente estratégia de saída. A gente fala muito sobre a venda, mas alguns investidores gostam do cash flow, né? Cash flow, exatamente isso. De reformar para alugar. É uma excelente alternativa. E aqui, falando de mais uma curiosidade, né? Tem uma estratégia muito bacana. Eu vou tentar usar os termos mais em português possível, tá? Aqui tem uma estratégia que você faz o flipping, reforma essa casa e aluga essa casa de maneira, entre aspas, subsidiada, onde o governo vai pagar o aluguel daquela família que está morando. Perfeitamente. Isso traz uma segurança, porque o investidor muito bom. tem uma segurança no recebimento desse aluguel. Isso é só na Flórida, Luiz? Ou federal? É o governo federal? Nos Estados Unidos inteiro. Nos Estados Unidos inteiro, né? Nos Estados Unidos inteiro. Agora, uma coisa super interessante. Primeiro que eu sou um apaixonado pela Flórida. Eu olho para os Estados Unidos inteiro, mas eu sou apaixonado pela Flórida, por todo o lifestyle, por toda a cultura desse estado. Uhum. E quando eu trago dados, a economia da Flórida é igual à economia do Brasil. Então, nós temos um estado nos Estados Unidos, que é a Flórida, que tem o PIB similar ao do Brasil. Então, a gente está falando aí de uma economia pujante, o termo que você utilizou, e que tem uma demanda gigantesca. Top. Luiz, vamos falar agora sobre a dolarização de patrimônio, né? Como que funciona, Luiz? Ela é acessível a todos ou é difícil? Como é que funciona isso? Fala um pouco desse público aí, desculpa, do público que hoje está investindo hoje aí com você. Qual é o perfil desse investidor? Ele está buscando justamente essa dolarização, ele está buscando fazer esse movimento de alavancagem patrimonial. Fala um pouco desse perfil que tem atendido aí e, de antemão, a gente já sabe que o consórcio é o produto que pode proporcionar essa alavancagem financeira para essa aquisição imobiliária aí nos Estados Unidos. Perfeito. Olha só, então nós temos aí dois grandes assuntos-chave, dolarização e alavancagem patrimonial. Na dolarização, vamos pensar por que o investidor vai dolarizar seu patrimônio. Primeiro que no Brasil nós não somos educados com essa cultura. Perfeito. Diferente, por exemplo, do México. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é infinitamente maior que
México. Porém, nos Estados Unidos, o volume de dólar mexicano é 3 vezes maior que o dólar brasileiro, né, que vem do Brasil. Tudo baseado na cultura. Então, o mexicano já nasce sabendo que ele precisa dolarizar o seu patrimônio para poder proteger. Então, quando a gente fala de dolarização, nós estamos falando de proteção patrimonial. Perfeito. Então, por que o brasileiro precisa dolarizar parte do seu patrimônio? Para proteger. É blindar. Simples. Aí eu digo uma coisa muito bacana. Eu sou um cara que eu trabalho muito com parceiros estratégicos. Aí nós temos o Jean, no Brasil, um grande parceiro, que ajuda nossos investidores a alavancarem, a protegerem seu patrimônio aqui. Quem é meu principal parceiro estratégico no Brasil que me ajuda a dolarizar patrimônio? Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o cara que chega lá e fala assim: população, vocês que têm condições, que já têm um certo patrimônio, olha só, recomendo vocês a pegarem parte disso e proteger lá fora, que a gente não sabe como é que vai ficar o Brasil amanhã. Aí, esse patrimônio chega no Brasil, nos Estados Unidos. Saiu do Brasil e chegou nos Estados Unidos. Aí eu tenho um parceiro aqui chamado Biden. Ele fala assim, ó, a gente não sabe como é que vai ficar a economia, os assets e tal, tudo mais. Recomendo vocês a investir em economia real. Quando falamos em economia real, a gente está falando de construção, de real estate. Então, meus dois parceiros falam assim, ó, tire o dinheiro de vocês do Brasil, leve para os Estados Unidos. Ao chegar nos Estados Unidos, invista em economia real. Construa uma casa na Flórida. Dois parceiros assim. Top que você tem. Dois parceiros, exatamente isso. Só a gente que não tá bem aqui com esse parceiro, mas você agora, tá bem. Agora, olha que interessante. Hoje, em média, eu faço 3 reuniões por dia com novos leads, novas pessoas que eu vou me comunicando aqui para entender o cenário e tal, pá. E aí o termo muito falado hoje em dia é alavancagem. Olha só que interessante. Quem está no Brasil ainda tem mais vantagem do cara que está nos Estados Unidos. Porque o cara que está no Brasil, principalmente mediante a consórcio, ele pode fazer dinheiro de um dinheiro que ele não tem. Exatamente. Jean, me corrija se eu estiver errado. Jean é especialista nisso. E isso é uma coisa que eu chamo o Jean para explicar para um parceiro meu, que eu acho que vale muito a pena esse assunto aqui. Eu falo para as pessoas, olha só, você precisa proteger seu patrimônio. Mas poxa, o meu sonho era ter essa minha casa, eu trabalhei 30 anos em investir tudo que eu tinha nesses meus bens, nesses meus imóveis. E eu não quero vender o meu imóvel e, entre aspas, protegê-lo aí fora. Não faz sentido. Eu quero continuar com o meu imóvel aqui. Quando eu falo da possibilidade de alavancar isso através de consórcio, parece mentira, pô. Então, olha na minha cabeça, de forma simples, o que as pessoas precisam entender? Que ao ter um patrimônio imobiliário no Brasil, você pode extrair valor dele, equity, um termo que a gente utiliza muito aqui. Então, através do consórcio, você vai ter cash, vai ter dinheiro que você não tem. Você tem um imóvel, o fato é esse. Aí você tem o dinheiro. Aí desse dinheiro que você extraiu do seu imóvel, você vai jogar para o exterior, vai jogar para os Estados Unidos. Aí, ao chegar nos Estados Unidos, vou dar um exemplo. Para construir uma casa nos Estados Unidos, popular, você precisa de $250 mil. Mas você, no Brasil, conseguiu, vamos fazer conta de padaria, tá? Para ficar fácil. Você conseguiu R$500 mil. Aí você vai dolarizar, deu $100 mil. Esses $100 mil não é capaz de construir uma casa. Você já alavancou ele no Brasil. Aí você vai pegar e vai alavancar ele aqui nos Estados Unidos. Bacana. Você coloca os seus $100 mil, o banco entra com $150 mil, top. Você constrói a casa, liquida a casa, fica com seu lucro nos Estados Unidos e você consegue pagar
o seu investimento que foi feito no Brasil. Então, é incrível pensar que eu tenho um amigo aqui que ele tem um evento chamado O Túlio? Preço da Ignorância. Exato, Túlio Ribeiro. Chamado O Preço da Ignorância. E nada mais é do que a falta de informação. Então, eventos como esse aqui, conteúdos valiosos como esse, pode tirar a venda das pessoas. E aí eu penso, quantas famílias nós podemos impactar, direta e indiretamente? Quantas pessoas estão sentadas num patrimônio de 5 milhões de reais, de 10 milhões de reais, que tem aquele pensamento sobre o bem imóvel que você precisa ter? Ok, acho justo. Mas como nós podemos utilizar o sistema financeiro brasileiro mais o sistema financeiro americano para proteger e alavancar esse patrimônio? Isso é uma coisa muito importante que, ao sentar com especialistas, você consegue fazer isso de maneira segura. O especialista Jean Silva, né? Bem colocado as suas palavras, Luiz. É o que eu sempre digo para os meus clientes. Na verdade, isso é um subdinheiro. É um dinheiro que você não consegue enxergar. Você tem o patrimônio, mas você não consegue enxergar porque o patrimônio ele não tem liquidez como deveria. E muita gente, quando você vai falar de dolarização, as pessoas falam, eu tenho que vender o meu imóvel aqui para poder investir. Não, hoje você não precisa vender. Hoje simplesmente você precisa ter um imóvel quitado como garantia e nós fazemos essa operação para que você possa dolarizar o capital e fazer esse investimento que o Luiz falou. Então, muitas das vezes o cliente ele não tem um capital 100%, que seria os $250 mil, mas ele tem aí um capital... Tem 100 mil e chegou lá e tem fez os 100 mil dólares que ele falou. Exatamente, porque lá ele consegue financiar essa diferença com o banco. O Luiz tem também lá os agentes financeiros que conseguem fazer esse financiamento. Ô Luiz, nós estamos chegando no final aqui do nosso time, cara, mas o Nilson vai poder falar melhor aí. Cara, obrigado pelo seu tempo. Nós somos parceiro comercial aí já há bastante tempo. O Luiz é um cara de uma expertise imensa e obrigado por contribuir aqui com esse conteúdo. Tenho certeza que a gente vai impactar aí muita gente, muitas famílias e vamos fazer negócio. Esse é o objetivo. O objetivo, né? Luiz, eu queria te agradecer o pouco tempo que você passou com a gente e vamos marcar outros para a gente diluir e falar mais sobre esse assunto aí. Queria te agradecer, te pedir desculpa novamente pelo aquele imprevisto que a gente teve na semana passada, mas graças a Deus conseguimos resolver e obrigado mesmo pela sua presença. Foi uma satisfação participar. O Jean, sempre que me convida, eu faço ao máximo para participar, porque eu sei o trabalho sério que ele faz em ajudar a comunidade brasileira levando informação, e o nosso objetivo é esse, ajudar as pessoas a tirar essa venda dos olhos, a entender que existe um mundo de oportunidades e principalmente que investir nos Estados Unidos de forma segura é um excelente caminho e é possível. Eu sou um grande fã do mercado de construção, eu sou fã do mercado de real estate. Quando pergunto, vocês não fizeram uma pergunta para mim, que é qual o melhor investimento? E eu vou responder, o melhor investimento é aquele que você tem segurança em fazer. Bacana. Então, quando você, Jean, Nilson, vocês trazem esses assuntos à tona e o público, a audiência fica mais segura, isso torna o investimento mais seguro, porque ela vai entender quais são as dores, as dificuldades e quais são as vantagens também disso. Então, obrigado pelo convite, aceito participar, vamos fazer aí, pelo menos uma vez por mês, falar um pouco de Estados Unidos para essa audiência de vocês. Jean, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho aqui nos Estados Unidos, é uma satisfação tê-lo como parceiro e eu estou sempre à disposição aqui para somar com vocês. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, Janeirão, tô aí, vamos se encontrar em janeiro aí, fico até dia 17 de fevereiro, tamo junto. Faço um convite aqui a me conhecerem. Meu Instagram é luizbrandão.cnf e o Instagram da nossa construtora aqui nos Estados Unidos chama-se @construir na Flórida. É muito simples, vai ser uma satisfação conversar com a audiência, trocar experiências, tirar alguma dúvida e também
ajudar a proteger, a dolarizar patrimônio e alavancar aqui nos Estados Unidos. Conte comigo. Valeu, meu irmão. Obrigado, Luiz. Cara. Luiz, Valeu. Sucesso, irmão. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Para todos nós. Te apresentar o Nilson. O Nilson é o dono do podcast Papo com Corretor. E eu falei muito bem de você. Ele estava querendo te conhecer também para poder depois fazer uma live com você. Ele tem um conteúdo bem legal do mercado imobiliário. E nada mais do que apresentar você para poder, né, se conhecer e fluir com um conteúdo legal. E Daniel? Legal. Tranquilo? Boa tarde. Bom dia ainda aqui, né? Bom dia. Prazer, Nilson. Prazer te conhecer. Jean fala muito bem de você aqui. Tem um parceiro muito bom aqui no Brasil. Legal. Olha, conta comigo que eu puder contribuir de qualquer forma, seja aqui no podcast, o que precisar, fora também, offline, se tiver alguma dúvida sobre o mercado de Miami Internacional, pode sempre consultar. Estamos aqui à disposição. Obrigado, Dani. Obrigado. Então vamos lá, né, Nilson? Vamos começar, vamos falar um pouco do mercado imobiliário, vamos desvendar o que os brasileiros estão comprando, como é que tá. Sim. O Daniel hoje, a imobiliária dele está localizada hoje numa das regiões mais valorizadas ali de Miami, está em Aventura, Sunny Isles, que é o produto que ele comercializa. O Daniel pode falar um pouco para a gente como é que está a temperatura hoje desse mercado, o que o brasileiro tem buscado investir, né? Então ele tem uma informação muito preciosa para a gente. De uma coisa que o Luiz falou sobre o nosso governo, né? Vamos falar. Daniel, com essa mudança de governo hoje, teve alguma mudança de investimento? O pessoal passou a investir mais em dolarizar, né? Na verdade, na dolarização do patrimônio. Isso, então, isso é uma ótima pergunta e, na verdade, assim, a gente sempre evita, né, como vendedor, entrar em questões políticas, mas é inevitável, porque a nossa pauta aqui, ela acaba puxando para isso, não tem como desviar. Então, sim, toda mudança de governo, seja para um lado ou para o outro, sempre gera insegurança. No caso do Brasil, especificamente falando da última eleição, o que eu senti? Eu senti que no pré-eleição houve uma busca por informações, então você vê que as pessoas estão apontando o canhão para a Flórida e para os Estados Unidos, então houve toda essa pesquisa, e eu tento explicar isso para os meus corretores, eu falo, pessoal, todo você está vendo essa movimentação, não vai gerar resultado imediato, mas informa as pessoas que dando informação você vira a fonte da pessoa e você no futuro vai colher frutos lá na frente, então não acho que vai vender agora, mas investe tempo informando os clientes, os amigos e tal. Então, foi um fim de 2022 dando muita informação, um começo de 2023 que eu falo que as pessoas, eu não sei se a palavra certa é negação, mas eu senti que as pessoas estavam vendo o que vai acontecer. Então, você vê que o primeiro semestre as pessoas navegaram, vamos ver para onde vai levar isso, vamos ver até onde vai esse governo. E aí começa a vir agora, eu senti uma insegurança um pouco maior. Que aqui na verdade... Desculpa, que aqui na verdade aconteceu muito isso. As pessoas estavam esperando, muitos corretores aqui perdeu venda após a mudança do governo, porque eles ficaram, não, Nilson, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como é que vai ficar. Aí foi essa questão que você falou, o primeiro semestre ali foi nisso aí, foi aguardando o que vai acontecer com o governo para ver se ela tiraria o dinheiro para investir. Exatamente isso. Exatamente isso, Nilson. E em inglês tem até uma palavra, eles falam aqui wait and see, está todo mundo esperando e olhando, né? Tem até uma frase que se usa aqui. Eu acho que agora as pessoas estão começando a atuar. Que a questão de dolarização, ela é apolítica. Então, dolarizar o seu patrimônio faz sentido em qualquer governo, em qualquer lugar do mundo. Você tem que diversificar o seu patrimônio, entendeu? E dentro do modelo de diversificação, dolarizar tem que estar ali. Entendeu? Então, seja para... Eu senti um movimento, então vamos lá, vamos falar especificamente do mercado americano. Pós-eleição, um movimento gigante de pessoas trazendo dinheiro para bancos americanos, que não necessariamente afeta diretamente o mercado imobiliário no primeiro momento. Uhum. Só que uma vez que o dinheiro esteja naquele banco americano, ele já está dolarizado, ele já teve uma parte de diversificação. Agora, o que eu chamo de diversificação
da diversificação. Você já dolarizou, agora pega uma parte do patrimônio que já está dolarizado e passa para o tijolo, passa para o cimento. E é isso que está acontecendo agora. A pessoa está mantendo uma parte em banco, que de fato os juros estão atrativos. Então hoje você consegue ganhar de 4% a 5% investindo num bonde americano que não tem risco, teoricamente, entendeu? Então é interessante o retorno, mas o brasileiro ele tem aquela cultura de investir em imóvel. Então agora começou a sair um pouco de banco e vir para o mercado imobiliário americano, principalmente no da Flórida, que é um mercado natural para o brasileiro. É interessante. Pode ir, e eu já trabalho esse mercado, né, Dani? Somos parceria há bastante tempo e a gente sempre vê um movimento, foi o que o Daniel falou, independente do momento econômico, dolarizar patrimônio faz parte do portfólio de diversificação do próprio investidor. Então o brasileiro já não compra, aliás, o brasileiro já compra imóveis na Flórida há muitos anos. O que vem potencializando é que realmente a insegurança financeira faz com que esse investidor busque cada vez mais a dolarização. Seria a questão de falta de informação também, né? Exatamente. Hoje, na verdade, eu não falo nem questão de informação. Hoje está melhor. Eu falo assim, é questão mesmo de segurança, as pessoas têm mudado a mentalidade de investir, e o brasileiro tem essa cultura do tijolo, da lajota, né? Então, ou seja, imagine você fazer isso lá fora e tendo uma renda passiva em dólar, né? Obtendo essa renda passiva que se for investimento, ou até mesmo se a pessoa pretende morar no futuro, enfim, mudar. Mas a dolarização ela é muito importante hoje no cenário para quem quer diversificar o seu patrimônio e fazer investimento, não é isso, Dani? Mas as pessoas confundem um pouco, né? Quando a gente faz evento no Brasil, as pessoas acham que a gente está vindo para gritar fogo dentro do cinema, entendeu? Não, ninguém vai para criar caos, não precisa disso. A gente vai simplesmente para informar e mostrar que existe um caminho que pode ser feito de forma segura, como o Jean bem colocou agora, entendeu? Existem maneiras seguras, legais. Às vezes eu faço eventos em alguns lugares do Brasil e que as pessoas até levantam a mão até hoje e perguntam, mas legalmente eu posso tirar o dinheiro do Brasil? Esses são os clientes que eu mais gosto, na verdade, porque são as pessoas que de fato vão dar valor para a informação que eu estou trazendo para elas. Isso. Eles estão carentes de informação. Então, você está falando aí de um mercado gigante, que é o mercado brasileiro, com um potencial enorme e com muita informação equivocada, muita falta de informação, e tem que estar informado todo mundo, porque dolarizar tem que ser parte do portfólio de todo mundo. Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou trazer um pouquinho para o lado do corretor de imóveis, né? Que a gente fala que aqui no Brasil a porta de entrada para corretagem é muito fácil, né? Hoje a gente fala que assim, você tropeçou, virou corretor de imóveis no Brasil, né? Como é que funciona aí nos Estados Unidos, Daniel? Como é que é a porta de entrada para o cara ser corretor de imóveis? A barreira de entrada não é gigante, vou ser muito sincero, entendeu? Você faz um curso de 2 meses e você faz 2 provas e você vira um corretor da Flórida. Aqui tudo é a nível estadual. A maioria das leis americanas sempre são no âmbito estadual. Então, estou te falando da Flórida especificamente. Cada estado tem sua particularidade. Na Flórida, você fez um curso que ele pode levar de 1 semana a 2 meses, a seu critério. Você faz uma prova da escola e você faz uma prova do estado. Você passando as 2 provas, você já está com o que seria o equivalente do Cresce na mão. Sim. Então, a entrada não é difícil. Agora, se manter no mercado é difícil, porque existe, eu considero um dos ramos, mas indústrias mais controladas. É muito rígido o que o Estado faz para controlar o nível ético dos corretores. Então, isso aí. A entrada é fácil, mas você ficar no mercado Sim. que é o grande desafio. Então, vi muitos casos aqui de investigações que acabam... Você falou uma coisa errada para um cliente, você pode perder sua licença. Então, a sua licença, eu sempre falo para os corretores, pessoal, a sua licença é o seu ganha-pão. A sua licença, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, ela está em jogo todos os dias. Você falou coisa errada, deu informação errada, não atuou de forma ética, você vai ter um problema jurídico. Não é que tem que dar certo o investimento, não é que você vai garantir um retorno, é diferente. Vamos separar as coisas. Agir de forma ética e dar a informação correta. Agiu errado, eles investigam e tiram a licença. E hoje, aí no mercado imobiliário, só se trabalha com exclusividade, Daniel? Esse é um grande diferencial do mercado brasileiro para o americano, que eu acho que está na cultura. Sim, aqui você trabalha todas as exclusivas, todos os seus portfólio que está à venda é sempre com exclusividade, o que mantém o mercado muito organizado. A gente tem um sistema que chama MLS, Multiple Listing Service.
E o MLS, ele é um banco de dados a nível nacional, e obviamente cada estado e região mantém o seu, e todo corretor coloca a exclusividade lá, e todo corretor que tem um comprador, ele traz o cliente para mostrar. Então, sempre a comissão está dividida em dois lados, Isso. de forma relativamente organizada. Não é perfeito, que a perfeição não existe, mas é o mais próximo do perfeito que eu já vi, depois de ter estudado vários mercados a nível mundial. No caso aí, então, Uma observação. Hoje o time de corretores que o Daniel tem, eu falo que é uma seleção, cara, uma família é uma seleção. Me corrija se eu estiver errado, Dani. Hoje, 80% dos seus corretores são brasileiros, não é isso? São profissionais que já foram um grande profissional, CEO aqui no Brasil, já atuaram em grandes companhias aqui no Brasil, que hoje estão nos Estados Unidos trabalhando numa profissão que é o que você mesmo falou, todo dia uma profissão desafiadora, mas são altamente profissionais. Não é isso, Dani? Então, Nilson, o Jean está trazendo um ponto muito interessante. Agradeço ele por levantar essa bola para mim, porque eu tenho uma sensação que é o seguinte, e assim, eu falo isso com todo respeito. Às vezes eu sinto que no Brasil, muita coisa está dando errado na vida da pessoa, e ele acaba optando por ir para o mercado imobiliário para tentar, entendeu? Quase que uma aventura. E não se pode generalizar. Eu conheço altíssimos corretores altamente capacitados, muitos, e melhorou muito isso no Brasil, mas existe aquela sensação que não dá para negar, de que às vezes a vida do cara deu errado alguma coisa, deixa eu tirar o crédito, eu tentar vender imóvel para a família. Aqui é o contrário, aqui tudo deu certo na vida da pessoa, e eu vejo que ele opta por ser corretor. Por que eu falo isso? Que é o que o Jean falou. Eu tenho na minha equipe aqui, somos hoje 85 corretores, 3 ou 4 dos meus maiores vendedores trabalharam em private banking, em bancos internacionais de altíssimo nível, com clientes que tinham que ter no mínimo 5 a 10 milhões de dólares com eles. Eles optaram por fazer uma transição, buscando até um pouco de flexibilidade na vida, porque sim, a vida do corretor ela não é uma vida corporativa, ela é um pouco mais flexível. Então, buscando essa flexibilidade, eles fizeram a transição para o mundo imobiliário e trouxeram com eles os clientes. Então, a pessoa teve sucesso em algum ramo e está trazendo o cliente para lá. Na minha equipe, eu tenho um comandante da Marinha Brasileira, eu tenho coronel do Exército Brasileiro, eu tenho médicos, 4 ou 5 têm doutorados, MBA, uns 10. Então, são pessoas altamente qualificadas em outros ramos que fizeram uma transição de sucesso para o mercado imobiliário. Então, quer dizer, não é aquela pessoa que caiu de paraquedas, né? Não. Por isso que é um mercado maduro, por isso que é um mercado organizado. O comportamento e a cultura dos corretores, dos profissionais do mercado. É isso aí. Eu falo que quem faz o mercado imobiliário são os próprios profissionais. Então, eu já vendi para um cliente que, vamos dar um exemplo assim, vendi em janeiro e em agosto ele tinha virado corretor de imóveis porque ele tinha se aposentado. Aí não tinha nada para fazer, aí falou, vou virar corretor de imóveis. Um dos grandes desafios, Dani, aqui pra gente hoje no mercado imobiliário é que o porteiro do seu prédio, ele quer virar corretor, ele quer competir com você. O zelador, ele vira corretor. Então, ou seja, a própria cultura do mercado faz com que você tenha essas pessoas que não são regulamentadas, não existe uma lei séria que faz a regulamentação para poder... Aí, Daniel, o que eu sempre falo, as pessoas falam assim, Nilson, você fala do Cresce, só que o que acontece? Fiscalizar quem está certo é fácil. Fiscalizar quem está errado é difícil do Cresce fazer. Porque como você falou, Jean, tem o porteiro que vende, tem o zelador que vende, mas o Cresce ele não está preocupado com esse pessoal. Ele está preocupado com o Jean, que se ele pagou a anuidade dele, se o Jean está... Entendeu? Fiscalizar quem tá certo, eu ouvi até um corretor falando isso, fiscalizar quem tá certo é fácil. Fiscalizar quem tá errado, lá onde eu trabalho, você vê na rua pessoas com placa aqui, cara, pendurada, aluga-se. Então, quer dizer, é algo surreal. E você vê o carro da fiscalização do Cresce passando e não fala nada. Aí o pessoal fala assim, Nilson, mas o principal fiscalizador do Cresce são vocês, corretores. Pô, eu pago minha anuidade pra quê? Pra eu trabalhar pra eles? Entendeu? Então o que é complicado aqui. É complexo. É complexo. Agora, tem uma questão que ela infelizmente, é global, mundial, é que existe uma sensação
do cliente, quando ele vai para a escritura e olha os documentos, de que aquela comissão ganha muito fácil. Sim. Entendeu? Isso é uma coisa que isso aí já não dá para negar, é Brasil, é Austrália, Estados Unidos, então isso ocorre também. O João usou um exemplo, né, do porteiro que vira, aqui também tem isso, não é que não tem, eu até brinco com meus corretores, quando você chega num prédio em Miami, a maioria dos prédios o Jean conhece, tem serviços aqui agregados, então você vai ter um porteiro, você tem um concierge, você tem um manobrista. Eu falo para os corretores, todo mundo ali tem licença, provavelmente, tem o Cresce daqui, entendeu? Só que a maioria deles acaba não ficando na profissão, eles têm uma segunda profissão, não são aventureiros que vivem disso, eles estão ali para tentar realmente vender para o primo, para a prima e tal, mas eles também estão sujeitos ao mesmo código de ética que todo mundo. Então, e isso aqui existe, os delegados, equivalentes aos delegados do Cresce no Brasil, e eles vão atrás. Você tem aqui uma série de maneiras de você denunciar uma pessoa de forma anônima ou não, entendeu? E eles vão investigando até ver que de fato ocorreu ou não algo que não deveria ter ocorrido. E ao constatar algum tipo de criminalidade ou algo antiético, eles tiram a licença. Existe uma série de pessoas que perderam a licença, então e isso realmente, Wilson colocou muito bem, pegar quem está fazendo o direito é fácil, tá ali. Sim. Agora, você de forma proativa, tirar da rua os que estão fazendo mal, e isso virar um exemplo para os outros, esse é o problema. Isso que é o difícil deles fazerem. Mas todo mês lá, todo dezembro tá lá, né? Aquele e-mailzinho com a cobrança do Cresce lá. Cobrando. E aí se não pagar. E aí se não pagar, né? Ô Dani, estamos chegando aqui, o final aqui, a gente dividiu alguns tempos aí, eu acho que faltou tempo para a gente conversar mais, não vai faltar oportunidade, a gente vai dialogar depois, ter um tempo mais, fazer uma live, né? Fazer mais um trabalho legal. Quero te agradecer, Dani é um parceiro, para mim, assim, eu sempre tenho a Elite como parceiro primeiro, né, nos meus negócios, atinge toda a Flórida ali, tanto Orlando quanto Miami, não só agora, né, Dani? Agora tem Dubai, né, tá com o mercado de Dubai, fala um pouquinho desse... Eu vou falar rapidamente da expansão que a gente teve aqui. Dubai, a gente está com uma parceria com a Damac, que é a maior construtora de Dubai, a maior construtora privada. Você tem a construtora do Sheik, que é a número 1, mas a das privadas, ela é a número 1, ela é a maior. E a gente começou já a fechar negócio. Então, o Dubai é um mercado muito interessante, porque lá você consegue comprar igual no Brasil, é parcelado durante 3, 4 anos, a mesma cultura do Brasil. Todos os prédios, a maioria aceita o Airbnb, aquele aluguel por temporada, existe uma demanda gigante para isso, então a gente está com essa parceria específica com a Damac, que por coincidência, eles acabaram comprando um terreno aqui na Flórida. Infelizmente, onde caiu o Surfside, aquele prédio que teve aquela tragédia que morreram quase 100 pessoas, eles compraram aquele terreno por 120 milhões de pessoas e vão construir um prédio da Roberto Cavalli lá. Então existe toda uma conexão Flórida-Dubai. E a gente abriu uma expansão para a costa oeste da Flórida. Você tem Miami, que está na costa leste, Oceano Atlântico, você tem o Golfo do México do outro lado da Flórida, tem uma cidade muito charmosa que chama Naples. Temos uma divisão e temos um escritório em Naples, é muito bacana. Então, Naples, Orlando, Fort Lauderdale, Palm Beach, Miami está no nosso radar. Bacana demais, bacana demais. Top. Daniel, queria te agradecer, tá, a sua presença e falar que foi bem relevante para a gente aqui, ouvir você, e a gente vai marcar ainda outras conversas, outros bate-papo, para a gente falar mais sobre o mercado imobiliário americano e educar o povo brasileiro para dolarizar esse patrimônio, né? Vamos investir. Dani, obrigado mais uma vez. Janeiro eu tô aí, vou fazer uma visita a vocês aí, vou estar aí dando uma palestra aí, vou dar um abraço em vocês aí, dar uma passada aí. Beleza? Vai ser um prazer. Agradeço o Jean pela conexão com o Nilson. Nilson, agradeço a oportunidade. Isso aqui foi só para deixar um gostinho de quero mais para as pessoas. Com certeza. Nos vemos em breve numa próxima oportunidade. Vai ser um prazer, foi uma honra. Falou, obrigado, valeu, Dani. Um abraço pessoal todo aí. Sucesso, Dani. Até mais, pessoal. Bons negócios aí para todo mundo assistindo. Até mais. Valeu, um abraço, Dani. Te agradecer aí pela presença hoje com a gente. Vamos falar um pouquinho aí do seu mercado aí. Um pouco alto pra gente aqui, mas a gente consegue, né? A gente consegue alcançar aí. Então começa a falar aí um pouco sobre você, como foi sua trajetória. Vou fazer uma breve apresentação para vocês aqui. Eu tô nos Estados Unidos tem 9 anos, né? Sou natural de Uberlândia, Minas Gerais, mas um mineiro aqui na América, vivendo o American Dream.
A minha história com o mercado imobiliário americano, assim, ela começou através da construção, né, trabalhando para alguém. Nunca trabalhei com obra no Brasil, então cheguei aqui, eu fui trabalhar com obra, né? Os imigrantes aqui ou vai para construção, ou restaurante, ou Uber. E aí eu tive esse contato com o mercado americano, que é um dos maiores mercados de construção imobiliária do mundo. E aí eu comecei a empreender dentro da construção civil, né? Eu montei uma equipe e comecei a fazer trabalhos pequenos, reformas, né? Reforma de banheiro, reforma de cozinha. Mas eu enxerguei a necessidade aqui do bom atendimento, né? Nós brasileiros somos excelentes, né? Para poder criar relacionamento, para prestar esse customer service, né? Para tratar bem o cliente. A gente é um povo cativante, é um povo que realmente leva a sério o trabalho. Então, consequentemente, foram abrindo oportunidades para mim dentro desse mercado. E vocês já devem ter ouvido falar aí no Flip, né? Você sabe o que é Flip ou não? Hoje eu tive uma ideia maior. Legal. Então, assim, para quem está assistindo a gente, né, pessoal, Flip é o seguinte: é quando você compra uma casa numa condição ruim, né, uma casa que precisa de reforma, que precisa de melhorias, e aí você faz as melhorias, faz a reforma nessa casa e volta com ela para o mercado com o objetivo de ter lucro, né? Então, foi assim que eu comecei a empreender na parte, assim, de investimentos, né? Comprar essas casas, reformar e vender. E aí, logo em 2020, aí veio a pandemia, né? Surpreendeu todo mundo aí, esse mercado ficou muito difícil de flip, porque as casas aqui aumentaram bastante o preço. Então, consequentemente, Janilson, a gente partiu para o mercado de new construction de alto padrão, né? Que é hoje o que eu sou especialista aqui. Nós fazemos casas de alto padrão, são casas na água, né? Que aqui na Flórida, essa questão da água, e o pessoal gosta bastante de ter a mansão, ter o barco no fundo ali, seu iate, sua lancha. E acabou que a gente se tornou especialista nesse ramo, e é onde eu atuo hoje, né? Nós fazemos aí casas num range médio de 4,5 até 8 milhões de dólares. E é um mercado muito atrativo, né? Porque por mais que o preço assusta um pouco, mas a sua competição, né, não é muita gente que está fazendo. Então acaba que você tem uma oportunidade maior. E é aquele negócio também, né, Giannis? Quem está na água, não vai crescer mais para dentro do mar. Então acaba que você tem uma flexibilidade em relação aos preços, né? O seu risco ele é muito pequeno. Sim. Essa questão que você falou de especialista, a gente aqui no Brasil tem muitos especialistas também, né? Hoje você se forma corretor, você vira especialista, né? Você já bota lá na sua bio lá especialista em alto padrão, especialista, não sei, mas o corretor ele não conhece um cliente de alto padrão, né? Quando você fala especialista, o Bruno, você fala desse médio, desse alto padrão de verdade, né? Porque a gente está falando de imóveis de 4,5 milhões de dólares a 8 milhões de dólares, é um outro nível, né? Só completando essa pergunta do Nilson, esse público hoje, Bruno, que tem buscado esses investimentos que você tem feito, ele é um público americano ou tem brasileiros também que tá fazendo esse investimento aí? Você tem tido cliente brasileiro que está investindo, comprando essas casas na água, como se... Sim, nós, assim, claro, né, que uma grande fatia desse mercado são os clientes americanos, né, até porque nós estamos aqui nos Estados Unidos, mas o pessoal, os investidores brasileiros estão investindo pesado aqui nesse mercado, né, tanto na construção e investir, né, o dinheiro para construir a casa e vender e ter um retorno. Tem investidores brasileiros. E na questão de compra também, né, muitos brasileiros têm comprado imóveis aqui, né, e imóveis de alto padrão, nesse padrão, né, porque todo mundo quer, né, como eu te disse, está na Flórida. A Flórida, por exemplo, hoje em vários lugares dos Estados Unidos estão nevando com temperaturas abaixo de zero, né, eu estou aqui de camiseta, né, então, assim, além de ser um lugar que tem um clima aconchegante, né, que não neva, e é um lugar onde os impostos são mais baratos, né, mais tropical, então ótimos restaurantes, muito entretenimento tem na Flórida. Então é um mercado assim muito aquecido, não só para esse público high-end, mas para o pessoal também, esse público de casas mais de médio padrão, né? Imóveis aí de 350 a 700 mil dólares.
Bacana, Top, né? bacana. E na questão de... você tem uma média mais ou menos, Bruno, de... vamos falar assim, porcentagem de brasileiro, depois dessa mudança, vamos falar, né? Nessa questão de mudança de governo, teve uma demanda maior em conta disso? Menino, nós estamos vivendo, assim, nesses últimos anos aí, a maior dolarização que já teve de todos os tempos, né? Top. Então, são bilhões e bilhões de reais que estão sendo transformados em dólares. Então, muita gente aí, por questões políticas, né, insegurança no país, estão dolarizando seus patrimônios, sim, né? A galera tá trazendo para cá, tá investindo. Você pega ali a região de Orlando, né, que é um pouco distante de onde eu tô, mas é uma região ali onde os brasileiros têm, assim, se eu não me engano, é mais de 20 a 25% das construções novas, né, são de grupos de brasileiros, são brasileiros investidores que estão trazendo, né, esse dinheiro para os Estados Unidos e construindo. Eu costumo brincar, Giannis, que a gente está fazendo aqui o Minha Casa Minha Vida dos gringos, né? Tem muita... Pô, É verdade. Minha casa, minha vida é essa. verdade, é. A gente, assim, vocês vão conhecer aí, não sei se vocês já falaram com o Luiz, né? O Luiz é um amigo do Jean, o Jean me apresentou e a gente acabou se tornando amigo aí também. É um cara que vai explicar para vocês que ele tem know-how nesse assunto, ele é especialista nesse mercado, mas hoje nós temos uma demanda aqui muito grande, né, a nível de entendimento aí para o pessoal, uma demanda muito grande de casas populares, né, então, assim, a galera tá mudando para a Flórida, quem se aposenta, né, às vezes, quem vende a casa em Nova York, naquela região lá, vende a casa por 1 milhão, 1,5 milhão, compra uma casa aqui por 350, 400 mil e fica com o dinheiro em caixa. Então tem muita gente fazendo isso, só que não tem casa, tem muita terra, muito espaço, mas não tem casa construída. Então, assim, está muito aquecido. E isso é uma excelente oportunidade para você aí, investidor brasileiro, que tem interesse em dolarizar seu patrimônio, e tem interesse de ter uma casa, não de 4, 5 milhões comigo, seria muito bom, mas você tem a oportunidade também de ter uma casa aí na faixa dos 400 mil dólares, 2 milhões de reais, né, com a cotação do dólar hoje. Mas você também está migrando para esse mercado de casas populares. Aquilo que a gente conversou é um produto que você, apesar de desenvolver produtos de altíssimo padrão, mas tem olhado para esse mercado com um pouco mais de carinho, porque é um mercado que está pujante e você que está na área pode deixar de abraçar uma oportunidade dessa também e desenvolver projetos. Não é isso? Com certeza não, meu amigo. Tem um estado nos Estados Unidos que chama Rhode Island, é o menor estado, né, dos Estados Unidos. Para cima de Boston. Nós fechamos um contrato essa semana, né, de 350 casas. E todas essas casas aí é um projeto de 5 anos. E todas essas casas vão ser, a gente chama aqui de affordable homes, né? Então, essas casas populares, né? E nós fechamos o contrato, né? Eu vou participar desse projeto aí não só como construtor, mas eu faço parte do grupo de investidores. E isso vão fazer com que eu tenha mais esse produto na esteira, né? Bacana. E aqui também na região da Flórida, nós temos alguns investimentos aqui na área de Port Charlotte, na parte de Ocala também, Citrus Springs, que são investimentos aí, mas para esse público, né, que não quer investir tanto, né? Porque nós, como prestadores de serviço, né, Jean, nós precisamos dar várias opções para os nossos clientes. Claro. Então, eu estou sim já com esse planejamento, já tem muita coisa pronta aqui para começar, principalmente focado aí no público brasileiro, a galera que quer dolarizar, os investidores, né? E estamos aí, sim, preparados para poder receber esses investidores, fazer essa incorporação e pôr esse projeto para rodar. Bruno, vai, pode ir. Bruno, a briga tá feia aqui. Bruno, quando a gente fala tá gostoso o bate-papo. Quando a gente fala de, né, que você citou Minha Casa Minha Vida aí de vocês, a gente fala de qual valor, Bruno? Bom, a gente fala Minha Casa Minha Vida, né, aqui, né? Para o Minha Casa Minha Vida aí. Essas casas, elas estão entre 300 a 450 mil dólares. Minha Casa Minha Vida acima de R$1 milhão, né? É o Minha Casa Minha Vida de uma casa com mais de 100 metros quadrados. Né? É isso aí, 4 quartos, né? Casa com um pouco mais... 4, 3 quartos, E assim, e são casas, né? Outra coisa também, nós brasileiros, cara, é fantástico. Quando eu falo assim de construção, de empreendedor brasileiro, assim, eu fico tão feliz, porque nós somos diferentes, cara, nós somos umas pessoas diferentes.
eu fico olhando as casas aqui, se a gente entrar com essa arquitetura brasileira aí, as casas com pé direito alto, uma fachada mais moderna e tudo, não tem isso aqui. Só tem essas fachadas modernas, esse design mais bonito aí nas casas de 3 milhões de dólares para cima. Então, se você fizer um Minha Casa Minha Vida, mas com uma brasileirada, dar aquele toque do brasileiro, né, fazer algo diferente, né, fazer um trabalho assim, dar aquele a mais, é sucesso garantido. Bacana. Brunão, 2024 estamos aí fazendo vários investimentos, hein, cara? Brunão tá com um evento agora em Miami, vai fazer um evento lá no dia 17 de fevereiro, me convidou para ser um dos palestrantes desse evento. Vai ser um evento voltado para a construção civil e me convidou, tenho o prazer de poder palestrar lá para o pessoal, falar um pouco de dolarização envolvendo o consórcio imobiliário e vamos fazer negócio, cara. Esse é o objetivo. Ano que vem tô aí, se Deus quiser, você vai me ver muito aí fazendo parceria aí. Esse é o objetivo. Com certeza. Jean, é um prazer poder receber você, né? Também as pessoas que você tem me apresentando, tanto o Nilson e o Luiz. Eu acho que juntos nós somos mais fortes, né? E o intuito do projeto nosso é justamente esse, conectar pessoas, né? Porque uma coisa que eu sempre enfatizo e deixo bem claro, né? Eu já estive, né, nas duas pontas da construção civil. Eu já fui um ajudante que ganhava $100 por dia e hoje eu sou um investidor, construtor, empreendedor na área, né? Então, eu tenho, assim, um entendimento que todas as áreas, elas estão conectadas. Então, se você está na parte mais baixa, na ponta do iceberg, cada um precisa do outro, né? Então, é sempre importante enfatizar isso, porque eu vejo que a construção civil é uma área que precisa muito de mudança de mentalidade dos trabalhadores da construção civil. É um oceano azul, existem várias oportunidades, né, para as pessoas empreender, para as pessoas crescerem, e falta, né, essa iniciativa não só da nossa parte como empreendedores de sucesso, mas também da pessoa, dela ter uma mudança de mentalidade, dela enxergar que é um oceano azul dentro da construção civil, cheio de oportunidades. Então, tendo pessoas como você aí, Luiz, né, a galera que vai vir palestrar, tenho certeza que isso vai abrir a cabeça de muita gente. E tem muita gente que está aqui nos Estados Unidos, o Nilson e Jean, que tem imóveis no Brasil, né, que tem aí casas que estão alugadas, que não está dando nem 0,5% ao ano. Então, o intuito de ter você junto com a gente é o quê? Fazer com que essas pessoas façam um consórcio, dolarize esse dinheiro, né, e invista aqui em renda passiva ou em construção, né, mas não deixa dinheiro parado. Isso que não pode acontecer. O objetivo é sempre mostrar uma melhor solução financeira para que ele possa dolarizar o seu patrimônio. Bruno, estamos chegando a fim aqui, cara. Foi um bate-papo bem rápido. Depois eu espero a gente fazer uma outra live. O Nilson vai te convidar para fazer uma live também. Vou deixar o canal aberto. Sim, queria te agradecer, cara, prontimão. E brigadão aí por participar aí desse bate-papo. É uma sequência de vídeos, de material que a gente vai desenvolver ao longo do ano aí, justamente para poder conscientizar, trazer a consciência da dolarização, trazer esse público que pretende fazer isso, mas levar uma informação de qualidade para eles. Obrigadão, irmão. Obrigado pelo apoio aí. Bruno, eu que agradeço muito a vocês. Pode falar. Te agradeço aí e me desculpar novamente pelo imprevisto que nós tivemos semana passada. Queria te agradecer e foi muito agregador a sua participação aqui com a gente e a gente ainda vai se encontrar muito por aí ainda, nesse mercado imobiliário. Com certeza, não precisa se desculpar, meu amigo, tudo bem, as coisas acontecem, quem é bom faz ao vivo, e parabéns vocês aí pela iniciativa, parabéns esse serviço, né, que vocês estão prestando aí, tenho certeza que vocês vão abençoar a vida de muita gente, e pode contar comigo aí que essa parceria nossa aí tá cerrada já. Alô, obrigado, Bruno. Brunão, obrigado, cara, sucesso, irmão, fica com Deus aí. Um abraço. E Jean, a gente está chegando agora no final do nosso podcast. E que podcast, hein? E que podcast, não tem nem o que falar, né? Essa aula que a gente teve de dolarização de patrimônio, que eu acho que é o mercado imobiliário brasileiro, né? Os investidores, até porque às vezes quando a gente fala assim, dolarização de patrimônio, as pessoas já pensam em coisa que fica impossível para o brasileiro. Exatamente. E se for colocar certinho, não é impossível. Se a pessoa procurar um profissional, vamos dar exemplo, o Jean, que é profissional na área, vai com certeza ajudar essa pessoa a fazer esse investimento, desse patrimônio. Fala um pouco pra gente, Jean, onde você pode agregar para que essa pessoa faça isso, cara?
Nilson, eu já trabalho com o mercado imobiliário americano desde 2010, né? Eu já levo isso para o brasileiro para dolarizar, comprar imóveis. Cara, é muito simples, não existe barreira para você dolarizar um patrimônio. Hoje nós conversamos com 3 grandes profissionais que são parceiros de negócios meus, né? De negócios que eu já fiz, já realizei, já concretizei. Então, ou seja, não há barreiras. Você tem que ter um bom profissional que vai te conduzir, vai te linkar com outros profissionais que vai atender essa sua demanda. E hoje nada mais do que você ter aí do lado não só o profissional que vai te levar a isso, mas também a solução financeira. Porque não adianta você pensar em comprar um bem se você não tem uma solução financeira. E hoje o consórcio é o produto ideal para esse cliente fazer a dolarização de patrimônio. Ele não precisa se desfazer do imóvel, ele simplesmente coloca o imóvel numa operação como garantia e automaticamente é feito o câmbio, a dolarização desse patrimônio dele, que hoje vamos dizer, ele não tem a liquidez do patrimônio. Muitas das vezes esse cliente está querendo vender o patrimônio ou se desfazer do imóvel para se dolarizar. Na verdade, ele não precisa se desfazer isso. Às vezes ele tem um imóvel que está alugado, às vezes ele está morando no próprio imóvel dele, no apartamento dele, e ele pode fazer a dolarização através do consórcio, colocando o imóvel como garantia. E o mais importante, a operação toda é feita no Brasil. Você não tem intervenção de câmbio. Muitas dificuldades de quem compra imóvel no exterior é que quando eles financiam lá fora, apesar dos juros serem baixos, a receita deles ainda permanece no Brasil. Sim. E quando o dólar oscila, impacta diretamente no valor que eles pagam de prestação. Então isso foi um impacto muito grande, porque teve uma oscilação de dólar muito grande ao longo desses anos, últimos anos aí. Eu tive casas que eu vendi nos Estados Unidos do dólar R$2. Hoje o dólar está a R$5, olha só. Então, ou seja, quem estava pagando o financiamento que os juros era 2%, 3% lá atrás, hoje ele está pagando os mesmos juros, porém com um câmbio muito maior. Então isso impactou diretamente. Alguns clientes fizeram operação conosco para quitar esse financiamento. Então, ou seja, ele fazia operação no Brasil, a operação é toda feita aqui, o imóvel é alienado aqui, ele não tem intervenção de câmbio, consórcio não tem juros, é taxa, ou seja, ele quita o imóvel dele lá, o imóvel dele fica desalienado e lá ele consegue fazer uma outra alavancagem do patrimônio dele. Então, não tem segredo. Ele procurar um especialista, procurar um especialista explicar isso para ele. E nós temos todo o suporte para poder oferecer para ele, desde a questão de compra de um imóvel para ele usufruir como férias, de construção de uma casa, caso ele queira ser um investidor na área da construção civil para comprar e vender, na área do flipping, que é o que nós ouvimos aqui, que se quer comprar casas de leilão ou comprar casas do off-market direto, reformar a casa e vender. Então, ou seja, o mercado americano imobiliário é muito pujante. O americano ele não investe em mercado financeiro, o americano investe no mercado imobiliário, porque o mercado financeiro não paga os juros que, por exemplo, o Brasil paga. Sim. E dolarizar patrimônio não é você dolarizar 100% do seu patrimônio, não. Dolariza 30%. É o que a maioria dos investidores fazem. Inclusive, alguns economistas orientam você, investidor, que tem um capital, dolarize pelo menos 30% do seu capital. Blinde 30% do seu capital em uma moeda forte, como o dólar. É isso que os especialistas aconselham os investidores a fazer. Então hoje, Jean, se a pessoa quiser fazer isso, qual especialista que ela procura? Vai procurar o Jean da Universo Financeiro, o meu Universo Financeiro. Eu sou um profissional que trabalha há 25 anos com consórcio, há mais de 10 anos no mercado imobiliário americano, e eu tenho ajudado inúmeros investidores a dolarizar o seu patrimônio, a blindar o seu patrimônio e, o mais importante, obter renda passiva em dólar. Olha que maravilha. Melhor coisa que tem, né, Jean? Melhor coisa que tem, renda passiva em dólar. Com isso certeza. Aí, Nilson. Jean, eu queria te agradecer mais uma vez por essa parceria e ser grato a você, porque sem você não teria esse link com o pessoal lá dos Estados Unidos. E a gente fez um bate-papo legal aqui. De repente você pode até sentar do lado comigo pra gente fazer um podcast, né, Jean? Te agradecer por essa parceria que a gente teve aí. E com certeza, e 100% de certeza, vão existir outros podcasts com a gente junto aí. E de coração mesmo, Jean. Queria te agradecer mesmo, tá? Tamo junto, cara. O que eu puder somar, agregar, te ajudar e a gente poder crescer ainda mais o seu conteúdo, o seu podcast, para mim tá sendo muito relevante. E eu ajudar você também a crescer juntamente com o seu podcast, trazer pessoas do mercado relevantes. Estou aqui para poder somar com você. Tá bom, Jean. Te agradeço. Obrigado. Falou, Jean. Valeu. Valeu, meu irmão. Tamo junto.